Olá, amigos. O Antagônico Entrevista de hoje recebe Kelly Garcia, essa grande advogada do nosso estado. Kelly, muito obrigado pela tua presença, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Tá? E como sempre, os nossos convidados, eu sempre começo perguntando um pouco da tua trajetória. Me fala um pouco sobre a tua história. Tudo bem contigo, Kelly? Tudo bem. Em primeiro lugar, Evandro, eu quero agradecer o convite. É uma oportunidade excelente para que os advogados nos conheçam melhor, né? E hoje eu estou à frente da CDMA, que é a Coordenadoria de Defesa da Mulher Advogada, hoje no dia 2 de abril. Isso. Exatamente, hoje no dia 2 de abril. E é importante que os advogados nos conheçam e nos tenham como referência, né? Porque realmente, como você disse, que quer saber um pouco da minha trajetória, e assim, na minha família eu sou a primeira advogada. Não teve um outro advogado que me abrisse a porta, enfim. Você é de Belém? Sim, eu nasci em Santa Isabel do Pará, mas fui criada em Belém, né? Eu sou filha de mãe solo. Minha mãe me teve com 21 anos, assim. Eu não tive um pai presente, eu fui criada por avó, enfim, minha tia. Tá, e por que advogada? Como é que você escolheu essa profissão? Me diz aí. Olha... Estalo, tinha... Não. Admirava os advogados? Não, assim, o meu avô, que eu chamava de pai, meu avô conversava muito comigo desde muito pequena. E ele tinha um amigo que frequentava a nossa casa, que era o Holanda Guimarães, que foi juiz, inclusive, foi advogado por muitos anos e depois foi juiz. E assim, eu ouvia as conversas deles e isso me interessava. Então, assim, eu sempre fui muito combativa desde muito pequena. As conversas eram sempre sobre direito. Tinham muitas conversas sobre direito, enfim. E daí tu começou a... Exatamente. Isso me chamava a atenção. E eu, com 5 anos, 6 anos, eu sentava para ouvir as conversas também. Porque eu fui criada no meio de adultos. Então, isso já fez uma diferença na minha vida, né? Não tinham crianças para brincar o tempo todo, enfim, só vizinhos, e era diferente. Mas eu sempre fui a que tomava as dores, aquela amiga que ia lá tomar satisfação com os outros que estavam fazendo alguma coisa que pudesse ofender de alguma forma. De quantos irmãos? Tua família, quantos irmãos? Bom, na verdade, eu tenho 4 irmãs. 3 por parte de pai, que assim, não convivo muito, mas porque não fui criada pelo pai, nem próximo a ele, e uma por parte de mãe. Né? Mas eu fui criada mesmo pelos meus avós, como eu te falei. Tá, aí você estava falando, que aí tu ouvia as conversas sobre direito. Exatamente. E daí tu começou a caminhar nesse mundo. Exatamente, assim, sempre me interessou muito essa questão de poder fazer a diferença, de representar, de ter voz, enfim, as injustiças, elas sempre me incomodaram muito. Então, e muito próximo a mim, desde criança, eu vi algumas situações de violência doméstica, violência familiar, enfim. E isso me incomodava muito. Por conta disso, também eu resolvi ser advogada. Eu até fiz psicologia, tá? Na Federal, eu fiz com 17 anos, eu ainda não tinha noção. Fiz psicologia na Federal e fiz direito na UNAMA e optei pela Federal. E aí fiquei 2 anos lá e depois fiz vestibular escondido de novo para direito, porque realmente eu não nasci para ser psicóloga. Mas por que escondido, cara? Fiz escondido porque ninguém sabia na minha casa, eu tinha 19 anos, ninguém sabia que eu estava indo para aula de psicologia porque psicologia era das 2 às 8 da noite. E aí tinha um momento que eu saía da aula, não assistia a aula, ia para a biblioteca estudar para fazer vestibular para direito, porque eu decidi que eu não queria ser psicóloga, que eu não ia resolver problema de ninguém. Mas isso eu sempre pergunto, porque às vezes quando as pessoas cursam direito, né? Geralmente quer ser promotor, quer ser juiz. Isso também aconteceu contigo? Nunca. Não, só estava pensando só. Na verdade, no meu 2º ano na faculdade de Direito, no meu 2º ano eu comecei a estagiar no escritório, que me formei nesse escritório e fiquei 2 décadas no mesmo escritório. Passei, inclusive, a ser sócia
né, do Borba, enfim, o Jorge Borba. E como era ele o me dia a dia? ensinou muito. Como era esse dia a dia quando tu começaste a atuar no direito? Olha, eu já comecei na realidade como estagiária, porque eu tirei a minha carteirinha da OAB como estagiária, e aí eu comecei a frequentar audiências, eu sempre fiz peças desde o início, então eu comecei realmente muito cedo, né? E ainda assim, eu também comecei muito cedo dentro da OAB, porque eu acompanhava, o Borba na época era conselheiro, eu acompanhava ele, né, em situações do conselho, enfim, eu fazia muitas vezes relatório, voto, e aí foi ficando muito, uma coisa muito próxima a mim, a OAB muito próxima, a política de OAB muito próxima, e realmente me interessou muito cedo. Isso aí está falando de que ano? Quando tu estava atuando? 98, porque eu me formei em 2001. Né? Eu me formei formada em 2001 porque a federal sempre dá uma atrasada. Na verdade, sou da turma de 2000 e a formatura foi dia 7 de abril de 2001. E a nossa festa. Quando tu partiu assim, olha, começou a ir para atuar dentro da OAB, digamos assim, para fazer parte de uma gestão. Para fazer parte da gestão. Tudo isso, né? Sim. Já sempre bem. Como foi esse dia? Acredito que foi em 2011, eu fui vice-presidente de uma comissão, junto com uma colega minha, advogada, que era presidente, né? Auxiliei ela, e em 2012 eu engravidei, fiquei grávida. Pois mas isso veio um convite, digamos assim. Qual é essa gestão? Tu lembras disso? Sim, do Jarbas. Do Jarbas. Doutor Jarbas Vasconcelos, isso. Ele te mandou para fazer parte de uma comissão? Sim. Primeiro eu comecei pela comissão, depois eu fui para o TED, né? TED, na gestão dele, eu fui juíza do TED. TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Pará. Entendi. Então, a partir daí que você começou. Essa foi a primeira experiência em gestão da OAB? Sim, inclusive fui juíza do TED junto com a doutora Selma Leão, que hoje é desembargadora do trabalho. E na época era da mesma turma que eu, fomos juízas juntas, enfim, tivemos muitas experiências no TED, acredito que foi a minha primeira experiência mais efetiva dentro da OAB. Então, essa vivência de OAB, porque nem todos os advogados, são muitos advogados no Pará, essa vivência de OAB é gratificante, é desafiadora, como é que tu encara? Desafiadora, mas gratificante, com certeza. Na realidade, é um trabalho que você faz de forma voluntária, né? Você se voluntaria. Mas dá para dividir, digamos assim, olha, eu tenho que atuar. O advogado tem que escolher, olha, eu tenho minhas contas para pagar. Exatamente. E além disso, eu tenho que me doar ainda para a questão da OAB. Exatamente. Isso dá para dividir tranquilo? Eu, como advogada militante, e advogada literalmente da iniciativa privada. Eu nunca tive um salário fixo, eu nunca recebi um salário mensal, eu nunca fui contratada de ninguém. Eu sempre fiz a minha história com os honorários que eu recebi, com os clientes que me contrataram, enfim. E aí, realmente, a gente tem que separar. Tem que separar porque a gente precisa sobreviver, né? Tem contas, enfim, tenho 2 filhos para criar, juntamente com meu marido, e é uma parceria, e a gente precisa pagar nossas contas. Mas o que acontece é que é muito importante e é muito... digamos que realmente é uma coisa mais forte do que nós, advogados, é que a gente quer que a OAB ela cresça, ela se fortaleça, ela seja respeitada, para que nós possamos exercer o nosso mistério, que nós possamos exercer a nossa profissão de forma que a gente consiga, né? Que a gente consiga efetivar os direitos dos nossos clientes. Agora, ser respeitados. Eu costumo dizer, e a minha esposa é advogada, a doutora Josiane, minha filha é advogada também, agora eu costumo dizer que a OAB, rapaz, eu olho aí para 20, 30 anos atrás, eu acho que avançou muito em termos de estruturação, porque a coisa é bem diferente de hoje, não sei se tu concorda comigo. Sim. Né? Então eu te pergunto hoje, tu achas que, como é que tu olha, da época que tu te formou, época que tu chegou, teve muito avanço, na tua opinião? Teve muito avanço, Na minha opinião, sim. Na realidade, eu vi uma
democratização da OAB, no sentido de facilitar para que advogados que não tivessem sobrenomes, né, aqui no Pará, eu estou falando aqui em relação à nossa seccional Pará, que eles ingressassem, que eles pudessem ingressar também na OAB. Isso foi muito importante, realmente foi uma democratização que a gente observou a partir do presidente do Jarbas, né? O OFIR já veio fazendo esse caminho, mas realmente o FII, mas de organização, digamos assim, de crescimento, porque existia, não falando mal da instituição, sim, mas existia uma certa organização. Hoje eu enxergo, eu vejo a OAB como uma instituição do Pará muito, muito forte. Né? Nesse momento, na realidade, nós estamos fortalecendo novamente a advocacia, tá? Com a nova gestão do doutor Sábio Barreto, da doutora Brenda Araújo, você já vê um fortalecimento da advocacia, que nos últimos anos foi uma situação bem complicada, principalmente para os advogados que são advogados militantes do fórum, do tribunal, e advogados que vivem dos seus honorários, que vivem da iniciativa privada mesmo dos seus clientes. Né? Então, teve a questão do Covid, que foi uma questão que realmente afetou a advocacia, principalmente a advocacia profissional liberal, tá? Que eu falo aqui de advocacia de profissional liberal, daquele profissional que precisa ir ao fórum, que precisa estar no tribunal, ele precisa, muitas vezes, ele precisa ser recebido efetivamente, né? Presencialmente, e fica meio complicado, muitas vezes, a gente ficar só naquela questão de balcão virtual, enfim, existem muitos avanços realmente nesse sentido, digamos assim, eletrônico, da questão do PJE, enfim, alguns avanços nós tivemos, mas a gente deu realmente digamos assim, uma reduzida, né, no respeito que a classe estava tendo nos últimos anos. E isso que se está resgatando com essa nova gestão, que o doutor Sábio, a doutora Brenda, eles estão fazendo muito bem. Né? Eu quero continuar a conversa com a Kelly, falando um pouco da valorização da advogada. Nós saímos agora há pouco do mês, né, de homenagem às mulheres, mas esse é um assunto que a gente retoma daqui a pouco. Eu quero agradecer a quem nos assiste, essa parceria. Esse programa é uma parceria do Antagônico com a Rede TV. Tá? Mas daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo com a Kelly Garcia. De volta aqui na entrevista com a advogada Kelly Garcia. Eu quero lembrar os amigos do Antagônico que no dia 14 de agosto vai ter uma grande festa no Mangueirão. Kelly, você está convidado, você não pode faltar lá. Um grande show de aniversário de 4 anos do nosso site. Os amigos da Rede TV estão todos convidados. Uma festa do verão será brilhantada com o show do Paulo Ricardo e banda e com Raça Negra. Um show excelente, imperdível. A gente espera todos vocês lá. Kelly, voltando ao assunto advocacia e OAB, eu queria que falasse um pouco sobre o empoderamento da advogada. Você acha que houve a valorização esses anos todos, de lá para cá, desde a época que você ingressou na carreira? O que você vê dos avanços, das dificuldades? Como é que tu avalia o ontem e o hoje? Com certeza houveram avanços, isso não se pode negar. Na realidade, a OAB era praticamente constituída por advogados. E hoje você vê advogadas, né, participando do conselho. Nosso conselho é excelente, da OAB hoje, enfim, temos a nossa vice-presidente, que é muito atuante. Né? Mas para isso foi necessário muita briga, muita luta. Sim, no Conselho Federal, inclusive, né? O Conselho Federal impôs que fosse 50% de homens, 50% de advogados e 50% de advogadas, né? Nas eleições da classe. E aí as mulheres começaram efetivamente a participar. E assim, na nossa atual gestão, é a que eu posso falar, né? As mulheres realmente têm voz. Tem voz e tem vez. De valorização, Kelly, tu achas que hoje existe o respeito? A advogada conquistou seu espaço no mercado, conquistou seu lugar ao sol? Não, com certeza, nós temos conquistado com muita luta,
né, com o apoio dos nossos colegas advogados, que é extremamente importante, porque, na verdade, é uma pauta de todos. Não é a pauta da mulher advogada, é a pauta de todos, da advocacia, né? Com certeza. Porque a advocacia ela só pode ser efetivada, a democracia ela só pode ser efetivada com participação, né, da sociedade. E a participação da sociedade é participar, homens e mulheres, advogados e advogadas. Então, e agora você falou de um ponto importante, porque houveram, nesses últimos tempos, muita violência contra advogados e advogadas, né? E como é que tu vê isso, Kelly? Tu achas que nesse caso, a entidade tem funcionado, ela tem assistido o advogado como realmente deve ser? Falando de um tempo, não estou falando de uma gestão ou de outra, mas a entidade, você acha que ela tem correspondido aos anseios do advogado? Olha, a entidade ela sempre pode melhorar, né? A OAB ela está buscando realmente atender os colegas advogados, advogadas da advocacia em geral, aqui no Pará, de forma muito mais efetiva, né? O que eu posso falar é que hoje nós temos na Prerrogativas um celular de plantão, que na verdade já até existia, mas o nosso celular de plantão ele não para, e nós damos todo o apoio para os advogados que precisam, e o que a gente tem feito agora, muito na nova gestão, é buscado essa ligação entre interior e capital. Porque as violações que acontecem no interior não são as mesmas violações da capital, né? As colegas advogadas, os colegas advogados sofrem no interior outro tipo de violação. Quanto mais longe o braço do Estado, exatamente, mais difícil, né? Exatamente. Então, existem vários tipos de violações que nós estamos buscando atender, chegar e fazer com que a OAB mais forte, as prerrogativas mais fortes e respeitadas, o advogado fica mais respeitado, mais seguro, para exercer a sua profissão com dignidade. E é isso que está se buscando. Tá, nesse caminhar, nessa tua participação, nessa tua gestão, nessa tua contribuição, digamos assim, dentro da OAB, o que tu achas, onde você abraça, você acha, olha, Wanda, eu consegui avançar nesse sentido. Se tu fosse apontar um ponto, dizer assim, olha, nosso desafio, e a gente tem alcançado, o que você apontaria? Nesse momento, bom, é muito recente, né, a nossa participação dentro da ordem. Nesse momento, nós ingressamos agora em janeiro. Mas tem muita coisa a fazer, como você mesmo disse. Sim, muita coisa a fazer, muita coisa a fazer. Mas, assim, tem começado tudo, né? Exatamente, mas assim, em geral, o que nós estamos vendo, né? Que a nossa diretoria tem participado efetivamente de várias questões que a OAB ela estava, de certa forma, sendo excluída, mas hoje a OAB está retornando a atividade em relação à sociedade, né? Está ficando mais próxima à sociedade. Hoje o que nós estamos buscando é essa proximidade novamente com a sociedade, né? Porque a OAB ela tem um papel muito forte junto à sociedade, né? Que é justamente garantir a democracia, os advogados em geral, né? Então, assim, e dentro desse contexto, eu iniciei também em janeiro, à frente da coordenadoria. A coordenadoria, ela não era muito conhecida ou propagada no interior do estado. E aí, o que nós buscamos fazer? Colocar coordenadoras adjuntas de vários municípios do estado. Por quê? Quando acontece uma violação de uma colega advogada, uma violação de prerrogativa, a colega advogada... Sim. Mas nesse caso, a CDMA é ligada... Desculpe, com certeza, a CDMA é ligada à violação das advogadas. Das advogadas, certo. Tá? Ela é um braço das prerrogativas. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí eu estou falando especificamente da CDMA, a qual eu sou coordenadora geral. Tá. E aí, o que nós fizemos? Nós, em conjunto com a vice-presidente, com o presidente, nós conversamos e resolvemos que a gente ia expandir a CDMA da forma que nós íamos abraçar as nossas colegas advogadas do interior, colocando-as como adjuntas, para que elas nos representem justamente nesses municípios.
que são mais distantes daqui da nossa capital, para que quando houver... Até o perto, né? Olha, tem uma Exatamente. perto Pronto. e que possa repassar as informações, aconteceu, você está ali. Exatamente, e atender, inclusive, né? Se tiver alguma ocorrência com uma colega advogada, alguma violação, e vamos dizer, vou dar um exemplo, de Marabá ou de Santarém, nós temos colegas adjuntas, coordenadoras adjuntas lá, para nos representar numa urgência. Né? Olha, houve uma violação e aqui a colega está precisando, né, de um apoio da colega, enfim. E aí a gente aciona a nossa adjunta que está lá, e até porque quando você tem coordenadoras adjuntas nas cidades, nos municípios, elas sabem quais são as principais violações que acontecem em cada um dos municípios, né? É diferente de você só atuar aqui na capital, porque aqui na capital ocorrem situações que não ocorrem nos municípios mais distantes, e lá nos municípios mais distantes ocorrem situações que você nem imagina que possa acontecer aqui na capital. Né? Exatamente. E são muitos casos, que não precisa citar nomes, mas não, são. Lógico, são. Tem acontecido, né? Tem acontecido. São muitos, sim. Daí você fala que não era muito conhecido, mas para estar investindo nisso é porque a situação começa a ficar preocupante, não é isso? Sim, nós temos muitas violações, principalmente de colegas que atuam na esfera criminal. Colegas que atuam junto a delegacias, enfim, a presídios, tendo que visitar clientes presos, enfim. Ainda existem muitas violações. E nisso, quando ela funciona para acompanhar, dar início a um procedimento, sim, isso tem todo um trâmite. Me fala sobre isso. Exatamente. Toda vez que acontece uma violação, tá? E essa violação, quando chega às prerrogativas, porque a comissão é de prerrogativas. Então, quando o advogado, a advogada vai fazer a denúncia, faz para as prerrogativas. Inclusive, as prerrogativas têm um telefone de plantão, tem redes sociais, tem e-mail, e aí ele pode escolher a forma que ele vai fazer o acionamento, se for uma urgência, aciona o telefone de plantão, porque é 24 horas no ar. Nós temos equipe. Aí dá-se início, começa o processo. Quando aciona as prerrogativas, e aí o presidente verifica, o presidente das prerrogativas que nós temos verifica que a violação é em relação a uma prerrogativa da advogada, ele já encaminha para a CDMA. O encaminhamento é imediato para a CDMA, e aí nós fazemos um parecer prévio e damos encaminhamento, se for o caso, para a Procuradoria de Prerrogativas, para o Tribunal de Prerrogativas, né? A gente dá impulsionamento na situação e, se for necessário, falamos, inclusive, com autoridades que possam nos auxiliar, nos ajudar até a resolver aquela questão. E tem encontrado eco, Kelly, essas questões, quando acontecem, vocês têm apoio do Estado, essas questões, olha, a gente precisa ver quando se trata de uma delegacia. Com toda certeza. Tem conseguido haver essa Sim, conseguimos. Inclusive, nós tivemos uma reunião, né, com hoje o delegado-geral, ele era delegado adjunto, o doutor Benassuli. Hoje é o Benassuli aqui. Grande abraço, Benassuli, abraço também ao Rezende, todos somos nossos amigos. Pronto. Né? E nós tivemos, inclusive, uma reunião no início do mês, né, a respeito de algumas violações que estavam acontecendo e de processos que nós estamos acompanhando de violações que já ocorreram e os processos estão correndo junto à Corregedoria da Polícia Civil. E fomos muito bem recebidos, e não é só muito bem recebidos. Ele deu realmente, efetivamente, andamento, né, nas questões que nós fomos lá conversar com eles. Ele, o delegado Rogério, enfim. Entendi. Gente, eu quero mais uma vez, ainda como a gente volta daqui a pouco para o próximo bloco com a Kelly Garcia, mas eu quero mais um convite, Kelly. Dia 28 de maio, o Antagônico vai estar promovendo uma palestra com a atriz Giovanna Antonelli. Já estou sabendo. Vai ser é uma palestra especialmente para, não que os homens não possam ir, gente, mas é uma palestra para as mulheres empreendedoras, estão todos convidados, mas esse convite quem vai fazer agora é a própria Giovanna. Fala aí, Giovanna. Olá, minhas empreendedoras guerreiras de Belém. Eu, Giovanna Antonelli, vou estar aí com vocês no dia 28 de maio, no auditório do Hangar Centro de Convenções, às 21 horas,
palestrando para vocês. E eu quero convidar todas as mulheres para estarem junto comigo. Bora? Até lá! De volta aqui na entrevista com a advogada Kelly Garcia. Kelly, já é o nosso terceiro bloco aqui do Antagônico Entrevista dessa semana, um programa feito com o site Antagônico, em parceria com a Rede TV. Muito obrigado aos amigos da Rede TV que estão nos assistindo nesse momento. Kelly, vamos falar um pouco agora, afunilando, está havendo agora a corrida aí para o desembarque de vários advogados. Eu acredito que você, não sei, está saindo aí a lista, não sei se você vai participar, né? E é um processo natural que ocorre, que é a vaga destinada, fala um pouco sobre isso, é do 5º Constitucional da OAB, né? Isso é um procedimento e foi aprovado em lei agora, né? E o procedimento está, eu acho que na fase de edital, de inscrição. Me fala um pouco sobre isso. Você participou. Qual foi quando você participou? Foi ano 2023. 2026. Como é que é isso, Kelly? Como você disse, você, advogada, falou um pouco da tua história lá atrás, mas aí, de repente, entrar e para o pensar no desembargo. É um desafio, né, Kelly? Vou imaginar. Com toda certeza. Mas tubarão nasce nadando, né, Kelly? Quem tá a chuva para se olhar. Me fala um pouco sobre isso. Como é que foi essa experiência? Vamos falar, como diria o Dorico Paraguaçu, para trás de mente. Como é que foi essa experiência, Kelly? De participar, isso. Do 5º passado? Isso. Pois na realidade, nós não tivemos consulta classe no 5º passado, né? 2023. Foi só no conselho. Certo. Diferente agora, que agora vai ter... E naquele 5º de 2023... nós tínhamos a expectativa de ser adotada a regra da paridade das listas sextas, que era um movimento que nós estávamos fazendo desde 2022, capitaneado por mim, pela doutora Brenda Araújo, enfim, e muitos outros colegas, advogados e advogadas. Para que todos entendam, estão todos nos assistindo agora, fala um pouco sobre essa paridade, digamos assim, dessa busca dessa época. Me fala um pouco sobre isso. A paridade é uma política afirmativa, né? Para que nós possamos, nós advogados, possamos participar também em igualdade de condições com os advogados, os colegas advogados, das listas sextuplas que a OAB escolhe para enviar para o Tribunal de Justiça, ou para o TRE, ou TRT, enfim. E aí nós fizemos uma movimentação, porque essa movimentação ela está sendo feita a nível nacional, tá? Pelo Paridade de Verdade, que é uma ONG, e nós fizemos, constituído de advogadas, e nós fizemos essa movimentação aqui também no Pará, em 2022, né? E ocasionou que em 2023, quando houve o processo do 5º, foi incluído no edital a questão da paridade, só que efetivamente ela não ocorreu. Não ocorreu. Então, nessa foi quando ganhou, foi a eleição foi o Alex Seteno. Sim, o Alex foi escolhido, não é isso? Isso mesmo. Então, você veio, essa foi a primeira experiência, digamos assim, que você foi para tentar ir a vaga ao desembargo. Exatamente, foi a primeira experiência. E agora você pretende, digamos assim, lógico que aqui ainda nós não sabe, porque ainda não sei. Mas vai haver uma lista, obviamente, e haverá candidatos, e acredito que vendo você estará preparado para isso, não é isso? Então, agora me fala, Kelly, hoje, como é que funciona? Eu digo isso porque a Luciana esteve aqui com a gente, a Nete esteve aqui, e todos nós falamos sobre esse assunto. Sim. Deixando bem claro que numa entrevista você não pode falar como candidata, e nem se fala, até porque ainda não existe ainda não está nessa fase. Mas eu queria que você falasse um pouco, agora, o que mudou? O que você acha que foi interessante a partir de agora? Primeiro, vai ser conquistar a classe, está nessa fase, e fala um pouco dessas fases. O que mudou é que foi um compromisso de campanha, né, da Renovar, comandada pelo Dr. Sábio Barreto. Ele se comprometeu durante a campanha dele e cumpriu com o Conselho Seccional, que
no próxima vaga que tivesse do quinto, a próxima vaga que houvesse do quinto, que na UAB iria ser garantida a questão da paridade de gênero nas listas sextuplas, que foi o que ocorreu, aprovado pelo Conselho Seccional de forma realmente louvável, porque isso já está ocorrendo em outras seccionais há algum tempo, né? A gente tem o exemplo de Minas Gerais, tem o exemplo do Maranhão, enfim. Tem alguns, São Paulo, tem alguns lugares que já ocorre faz algum tempo. Tá. E aqui, agora, a expectativa é que realmente vá ocorrer, vai acontecer. Né? E também foi uma bandeira, digamos assim, levantada pela doutora Brenda e que ela agarrou com firmeza e lutou muito para que isso acontecesse. Entendi. Ou seja, agora começa falando, agora começa pelo conselho, não é isso? Que Agora vai- começa pelo conselho. O conselho, digamos que tenha 30, 40 candidatos. O conselho vai selecionar 12 candidatos, 6 homens e 6 mulheres, e esses candidatos serão Não foi assim, não votados foi pela assim, classe. como você fala, não foi assim no Em pleito 2023, passado. não. 2023 foi o conselho que escolheu a lista sextupla. Na lista sextupla de 2023, foram 5 homens e uma mulher. Entendi. Advogado. Aí agora vai escolher, como continuou. Você tá Agora, falando. obrigatoriamente, a nossa lista sextupla, a lista sextupla da OAB, né? A futura lista que vai ser escolhida terá 3 homens e 3 mulheres, advogados. Pois é, mas voltando, nesse primeiro o conselho vai, isso eu falo com todos. O conselho seleciona 12, vai selecionar 12, 6 homens e né? 6 mulheres, e aí Como e a como classe. Kelly, esse procedimento no conselho, para que todos entendam? Eles se reúnem e votam, é isso? Isso, se reúnem, todos os candidatos vão ter oportunidade, né, de se apresentar ao conselho, de serem sabatinados, e aí o conselho vai escolher Mas no final. falando só, até para a gente, todas as vezes que os advogados vêm aqui e tal, eu sempre pergunto, porque bom, quanto mais se esclarecer, melhor ainda, né? Eu acho que é bem melhor. Então, funciona assim, 12, vai sair 12 dali, mas aí tem o edital, os advogados se inscrevem, Sim, né? se inscrevem. Exatamente. E o conselho vai votar nesses que se inscreveram, sejam 20, 30, 40, Exatamente. assim funciona. Exatamente. Os que forem aprovados como candidatos, né, pela comissão eleitoral, né? exatamente, os que preencherem os todo- critérios que estão dispostos no edital, na resolução, preencheram os critérios, aí vão para a disputa no conselho. E o conselho vai escolher, né, 6 homens e 6 mulheres, e aí a classe vai fazer Pois a é, lista esses sexta. 6 homens que tu fala, são 6 homens e 6 mulheres, serão os 6 mais votados, não é isso? Os mais votados, exatamente. Os mais votados, daí 6 homens e 6 mulheres, daí em diante, aí sim vai para o varejo. Aí vai, Pronto, aí vai a classe escolhe, a classe escolhe 3 homens e 3 mulheres. Os 3 homens e as 3 mulheres Pois mais é, daí votadas. nos 12, a partir de escolher os 12 nomes, o pessoal sai em campanha. Daí, automaticamente, a galera sai em campanha e vai percorrer os municípios do estado. É parecido uma campanha, uma eleição normal, né? Aí você vai garimpar os votos dos colegas advogados, não é isso? Na realidade, para quem é advogado militante, para quem é profissional liberal, é bem mais difícil, porque não consegue percorrer, não tem essa condição de eu vou parar de trabalhar hoje porque eu tenho clientes para atender, enfim, eu vou parar de trabalhar para correr o estado todo. Só consegue fazer isso quem é, enfim, funcionário público, que pede licença, enfim, quem tem essa condição, né, para fazer. Mas o advogado militante, realmente, ele tem uma dificuldade grande, que ele não consegue ir para todos os locais. Né? E são muitos advogados. Hoje você vê, Kelly, que hoje até nos pequenos municípios já tem bastante. Estou lembrando aqui vagamente, no município onde a gente morou, onde eu morei. E hoje, acredito que é Ulianópolis, lá já tem, eu acho que 30, mais de 30 advogados. Advogados, né? Atuando lá. E é um município relativamente pequeno. Né? E daí você tem que considerar os candidatos, tem que considerar
o tamanho continental desse estado. O estado, né? Estamos exatamente. falando aí de sul do Pará, sudeste, região do Marajó, quer dizer, que você, o candidato que fosse lançar, Sim. e for colocar seu nome à disposição, ele tem que O mais percorrer, importante, né? o mais importante de tudo isso é que o candidato não esqueça que ele veio da classe, da OAB, né? E que essa vaga é da OAB. Essa vaga é dos advogados, né? Pois Em é, geral. a gente- Isso é o mais importante. Pois é, né? a gente falava que, agora, que agora há os pouco. candidatos que consigam, porventura, chegar lá na lista tríplice e quem quer que seja nomeado pelo governador, que ele tenha realmente essa consciência, né, que a vaga é da advocacia. Então, Tá. não pode Então, esquecer. a gente já está se aproximando do fim, já foi sinalizado, inclusive, aqui pela nossa produção. Agora, o importante, Kelly, não temos nenhuma desembargadora do quinto, né? Isso é importante, é um O fato Tribunal de importante Justiça do Estado do Pará, não. Não temos, né? É. Então, talvez esse seja um momento importante, não sei se vai ser desta vez, né? Sim. Mas ainda não tem, né? Esse tempo todo não Exatamente. temos. Do Tribunal de Justiça Temos do o Estado Ministério do Pará. Público, né? Mas não temos. No Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não tivemos até então uma É. advogada indicada para a vaga do quinto. Né? Todas as vagas do quinto foram são ocupadas por advogados. Entendi. Então, retornando, aí depois desse procedimento, vai para a eleição, de lá vem os A seis lista vai sexta, votar. Isso, de lá O os seis vai Conselho votar. homologa e Vai envia para o Justiça- tribunal. Tribunal de Justiça. Exatamente. Né? Daí, eu ia perguntar e não perguntei para quem quando vai para o tribunal, também é permitido, digamos assim, que eu estou fazendo uma pergunta de lei, vai para o tribunal, existe também esse nome, vai continuar a campanha, os candidatos vão atrás dos desembargadores, olha, para ver quem vai votar. No tribunal, você tem toda uma questão que você precisa respeitar, né? Mas, de toda forma, obviamente que os candidatos podem sim conversar, enfim, com os desembargadores. É porque de lá vai afunilar, né? Sim. De lá vai sair os três, né? Exatamente. E Vão lá ser já os não três, existe mais a questão. enfim, conversar, levar o currículo, enfim, e se apresentar, né, para os desembargadores para que eles saibam quem é que realmente, quem está concorrendo. E de lá vai sair, quem vai desses nomes, lá vai ser os três nomes que vai para a escolha do governador. Exatamente. Kelly, obrigado pela tua visita, muito obrigado, eu te desejo toda a sorte do mundo, tá? Volte, eu acho que a gente precisa conversar mais vezes. Eu quero deixar você à vontade agora para deixar seu recado para quem nos assiste, fique à vontade. Então, o meu recado é que para a advocacia em geral, né, para que nós unamos cada vez mais, para que as nossas prerrogativas elas sejam efetivamente respeitadas, e para isso é preciso que a advocacia ela esteja forte, ela esteja unida, e que nós possamos, unidos, tanto a advocacia da capital quanto a do interior, falar de uma só voz, em uma só voz, que nós precisamos de respeito para que a gente possa exercer a nossa advocacia com dignidade e, com isso, representar a sociedade, que é isso que nós advogados fazemos. Representar a sociedade junto aos poderes constituídos. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, Kelly. Eu agradeço aos amigos da Rede TV, aos amigos do Antagônico, aos nossos seguidores, aos internautas. E é isso, a gente retorna na próxima quarta-feira.